Vamos falar hoje a respeito da fé como ferramenta de fraude e o preço da impunidade. Quando alguém usa o nome igreja para fugir das suas obrigações de uma ONG, simplesmente para arrecadar recursos com isenção fiscal, sem prestação de contas e ainda explorar o emocional psicológico de pessoas extremamente vulneráveis, cara, isso configura, na verdade, crime de falsidade ideológica, estelionato e até associação criminosa, dependendo da investigação. E por que eu estou falando isso? Se você não assistiu, nós temos vídeos aqui a respeito do pastor Flávio Amaral e da Andréia, do ministério, da ONG, da igreja, que no final de contas ninguém sabe o que funciona naquela Casa Amarela. Olhando para o trabalho que é mostrado na internet, que as coisas não estão certas, e não é de hoje. Um casal, como eu já falei em outros vídeos, totalmente desequilibrados e que nós aqui demos alguma enfatizada nessas questões, porém foi mostrado aqui uma investigação do Ministério Público que para qualquer leigo já entende que a coisa não é certa ali. E agora o Israel do Fuxico Gospel trouxe nesta manhã do dia 10/6 uma outra realidade, que é o desvio de finalidade institucional, meus amigos. Curiosamente, ela fica em Ceilândia. Essa igreja fica em Ceilândia, em Brasília, quando efetivamente a chácara do LPD fica em São Paulo, em Itanhaém. Tem algo errado aí. Por que ele não fez uma ONG, né? Por que ele não criou uma ONG, já que ele não é capaz de conduzir uma igreja, uma vez que, repito, ali não é uma igreja, né? Ali estaria, na minha opinião, muito mais para ONG, muito mais para projeto social do que igreja. Aqui eu estou, nesse momento, na rua do LPD, na rua da igreja LPD, conforme o site. Aqui, ó. Não tem absolutamente nenhuma igreja LPD aqui em Ceilândia, seguindo conforme o endereço de registro. Na verdade, durante anos, Flávio Amaral e esposa arrecadaram valores dizendo que mantinham um projeto de resgate de trans, só que esse projeto nunca teve uma estrutura, que eu já estou cansado de falar isso, né? Estrutura profissional, real. Inclusive ontem teve um youtuber aí que foi lá e fez uma filmagem gravando. Cara, só levantou mais provas contra eles próprios. Até o cardápio do dia era feijão tropeiro. Carros de luxo estacionados na frente da casa. E os depoimentos, cada um firmando aquilo que nós estamos batendo o tempo todo aqui. Colheu provas, mostrou mais provas, e uma coisa que me chamou a atenção é que foi mostrado 2 quartos só, e cada quarto 2 camas. Está aí explicado o motivo por que eles vão chutando todo mundo, simplesmente faz a operação e vaza. Mas, nas suas falas, é uma instituição para resgatar, para transformar. Só que esse projeto nunca teve estrutura profissional, nada que comprove um processo sério de reabilitação e reintegração daquilo que eles pregam na internet para pedir dinheiro, inclusive usando o CNPJ de uma igreja. O engraçado é que, para vir na internet falar, né, que o advogado jurídico tá agindo, já vão processar todo mundo, mas eu pergunto, cadê o jurídico, alguém especialista aí para organizar a casa? O Flávio Amaral paga profissionais jurídicos para se defender de acusações óbvias, reais, que existe dentro da casa, e esquece de pagar um bom jurídico aí para organizar a Casa Amarela. E com essas arrecadações ele construiu aí uma casa, né, essa casa, que ele diz ser da família, mas é um espaço para receber pessoas, né, enfim, que estão em fase de transformação, ao mesmo tempo lucrando em cima, que ontem foi mais escancarado no programa lá daquele youtuber. E o pior, se você olhar essa igreja nos documentos, ela foi fundada no ano de 2023, né, a igreja foi registrada em 2023, nesse endereço que não há nenhuma igreja, uma sequer fachada do LPD. Por que usar o nome da igreja? Porque facilita o golpe, a fraude. Primeiro, captação de dinheiro e bens.
Quando se coloca o nome de Jesus, meus amigos, em meio a tudo que você resolve fazer, as pessoas de boa fé acabam entregando, ofertando, algumas entregam até tudo, sem questionar, enfim, acredito que é uma igreja. E isso configura exploração da fé. Por que usar o nome da igreja? Para controle psicológico. Pessoas em situação de vulnerabilidade acreditam estar servindo a Deus realmente. E aí mostro o local lá, né? Mas as pessoas que passaram por lá, inclusive as que lá estão, elas próprias confirmam que não existe culto. Colocado para todos fazer esse devocional ou não? Fica de forma às vezes aleatória? que a gente marca assim entre nós amigos, se alguém quer fazer com a gente, mas muitas vezes não acontece isso. Toda vez eu faço mais sozinho, entendeu? Cada um faz sozinho. Até às vezes tem uns que faz todo dia, tem uns que não faz, tem uns que faz de vez em quando, entendeu? Elas próprias confirmam que não existe culto. Outra coisa, por que usar o nome da igreja e não ONG? Porque há uma facilidade jurídica. Abrir uma ONG, meus amigos, exige cumprir leis, estatuto, prestação de contas ao governo. Já a igreja é muito mais fácil. Qualquer um pode abrir a hora que quiser, qualquer portinha, dizer que é um templo, colocar o nome de igreja. Isso não vai dar salvo-conduto para crime, para fraude ou para desvio de dinheiro. Entenderam? E olhando a dupla, né, o pastor Flávio Amaral, que pastor não tem nada, mas enfim, vamos chamar de pastor para você entender de quem estamos falando, e a madame do Tigrinho, né, a esposa dele aí, conforme foi acusada, vivem dizendo nas redes sociais que o jurídico deles estão cuidando de tudo, como que se fosse uma carta branca para eles. Isso tudo para te enrolar, te enganar e fazer uma cortina de fumaça diante do peso dessas denúncias seríssimas que o Fuxico Gospel levantou aí lá atrás com aquele processo de investigação do Ministério Público e agora, né, com esse desvio de funções aí entre ONG e igreja. E eu vou dizer uma coisa, tudo indica, inclusive o Israel deixou claro que vai fazer, ele próprio vai fazer no nome dele e eu tô junto nessa, vamos pra cima se for preciso. Ele vai fazer uma denúncia ao Ministério Público, dado a tantas coisas irregulares e crimes cometidos por este casal. O Ministério Público pode sim pedir à Fazenda um rastreio total das contas, entradas e imunidades fiscais de tudo que acontece dentro dessa casa amarela chamada de instituição, ou eu prefiro chamar de bagunça. Uma casa totalmente bagunçada, ninguém entende nada ali. Não precisa ir muito longe. Assista o vídeo lá do youtuber de Curitiba. E para você que acha que tudo é perseguição, porque parece que, né, não tem neurônios, tudo é perseguição. Parou de falar é porque calaram. Parou de falar é porque... Cara, ninguém... Eu tô com a fila de denúncias aqui da instituição pentecostal Assembleia de Deus que parei para poder dar atenção a isso aqui e mostrar para vocês que as coisas ali não são o que aparentam. Para você entender, isso não é perseguição. Isso é pedindo prestação de contas. Isso é mandar um recado para quem brinca com as coisas em nome de Deus, com a sua fé, que a fé do povo não se brinca, com a fé do povo não se brinca. A lei, cedo ou mais tarde, vai bater na porta desse casal com toda certeza. Eu até vou mostrar um vídeo para vocês aqui, dá uma olhada nesse vídeo, só para você ver. Gostaria que você prestasse atenção e percebesse aonde está o narcisismo desse camarada. Dá uma olhada. Casa sem ser convidado, veio na minha casa me pegar de surpresa, pessoal. Dizer que eu bebo. Eu já mostrei minha casa, minha geladeira. Eu não bebo. Tem que gravar a tela de toda essa live. Tem que gravar a tela dessa live. Ai, Deus do céu. E manda o Dr. Rocha assistir todinha. Já coloca advogado no meio, né? Mas para organizar a instituição, ele não tem advogado. Fala pro Dr. Rocha assistir. Safado, Tô ao ordinário, mentiroso. Tô ao vivo. Criador de mentiras. Olha exatamente o que você viu aí.
Se gravando, fazendo uma live, ele teve essa coragem, tu imagina o que esse cara é capaz com as câmeras desligadas. Agora perceba como que ele volta. Como que se nada tivesse acontecido. A menina se machucou até, minha filha. Leva ela, amor, tadinha, da bichinha. Ah, senhor Rocha, o quanto é mentira. Mentira, ou melhor. E há quem diga que ele é assim mesmo. Que isso aí é normal dele, né? Foi só um negócio que eu joguei na cabecinha dela, mas já abraça e diz, está tudo bem, nós somos uma família, estamos vivendo em paz. Deus é o Deus dessa casa. Que nem as brigas lá, né? Foi denunciado que ele próprio, com a sua boca, confessando que houve briga, sim, houve confusão, mas já somos... Cara, não dá pra acreditar que tem gente ainda que leva a sério um ser desse como pastor. Eu não tenho dúvida que ele fez isso pra acertar, sim, diante de uma repentina fúria. Esse é o homem que nós estamos falando, comentando, e muita gente defendendo. Tudo que o Israel trouxe até agora, inclusive o vídeo de hoje a respeito, né, do endereço, esse negócio de ONG versus igrejas, do ponto de vista jurídico, isso pode acarretar perca de imunidade tributária, que inclusive eu vou até ler para vocês entender. Perda de imunidade tributária, isenção fiscal, responsabilização civil e criminal por desvio de finalidade, inclusive com pedido de prisão preventiva, se houver indícios de que o dinheiro foi usado para benefício próprio. E não existem indícios, existem provas. O que foi colocado no contexto todo já é para benefício próprio, claramente, porque até agora não existia nada, vestígio nenhum, que ali funciona uma ONG, ou o mínimo que ele fez, né, registrar como igreja, que ali funciona uma igreja. Se é um local privado, é a casa deles. Se fosse para ser a Casa Amarela uma igreja, deveria ser aberto como igreja. Mas não, eles próprios dizem ser a sua casa. Então não dá para dar a desculpa que ali é uma igreja, ou que funciona como igreja. E ainda tem mais. Se houver indícios de que o dinheiro foi usado por benefício pessoal, pode ser enquadrado por responsabilização civil e criminal, por desvio de finalidade, inclusive um pedido de prisão preventiva. Se houver, lógico, indícios de que o dinheiro foi usado para benefício pessoal. E o outro, encerramento compulsório da pessoa jurídica e restituição dos valores aos doadores e ao erário público. Deu para entender? Encerramento compulsório da pessoa jurídica e restrição de valores aos doadores e ao erário público. Ainda indiciamento por crime contra a fé pública e abuso de crença religiosa. Vocês acham que nós estamos brincando, que o Israel do Fuxico Gospel brinca de fazer denúncias, que nós aqui temos prazer de sentar nessa cadeira, escrafunchar o esgoto que existe por trás dos bastidores desse contexto que se diz evangélico? Não, meus amigos, nós estamos aqui comprometidos com fatos e verdades. E tudo o resto que você ouvir aí na internet, de outros canais que estão na tentativa de passar pano, pode ter certeza que comprometimento com a verdade não existe. E estão sim brincando com a sua cara por engajamento. Eu aqui tenho o compromisso de passar a verdade. E você que defende precisa refletir até quando vocês vão permitir que o nome de Deus a qual vocês dizem servir seja moeda de troca para benefícios próprios, bancado por vocês. Fé, meus amigos, não pode ser usado para um escudo de crime. Vulnerabilidade não pode, jamais pode ser explorada como uma estratégia de obter lucro. E a justiça não pode ser temida justamente quando as denúncias vêm a público. Ela deve sim ser respeitada. E o senhor casal aí não fizeram e não estão fazendo isso até agora. E eu encerro o vídeo dizendo para você que banca, né, esse tal LPD, quando você enxerga a verdade e omite a verdade, meu amigo, isso também é uma forma de cumplicidade. Você está sendo
cúmplice. E que tudo isso sirva de alerta para vocês. Encerro por aqui. Se você concorda comigo, ok? Se não concorda, né, sai fora, dá lugar para outro, porque o nosso comprometimento aqui é abrir os seus olhos e dizer: esse meio é doentio. Esse ministério LPD, Igreja LPD, não existe. A ONG, muito menos. O que existe é um casal fazendo-se o uso do contexto evangélico e usando as meninas, os meninos ali justamente para obter lucro e viver uma vida boa, que é uma verdadeira vergonha, para não dizer outra coisa. Me segue nas demais redes sociais, deixa o seu like que é importante, seu joinha ajuda muito, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.